Agora tá ao vivo. Fala! Graça e paz, galera! Estamos aqui mais uma vez. Hoje o ritmo é um pouco diferente. Estamos aqui. Maluco, no pedaço está especial hoje. E hoje não teve o gritinho, cara. No ritmo da dança. O grito não pode faltar. não. O grito nunca pode faltar. Esse grito eu fui perguntar porque as Nunca pessoas andam pode. comentando por aí. Hoje vocês estão vendo aqui um ritmo um pouco diferente. Por que será esse ritmo, Rodrigo? Diga, por favor. As pessoas, convide aí, você que está nos assistindo. Como é que foi isso aí? Você pode. É ficar na decisão. Tá meio complicado aqui pra nós, entendeu? Gente, É então. que o nível hoje tá top. Hoje o nível. Cara, pense num nível alto. Pense num nível alto. Então, nós estamos aqui. Pra chegar no alto falta muito tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Hoje um dia abençoado, uma noite abençoada, né? Feriadão. E como você sabe, essa live é pra tirar um pouco do foco do coronavírus. E eu tô sentindo que essa live vai ser boa porque o cheiro de bullying tá pairando aqui, ó. Não. Não. Eu acho que você já tá inventando uma desculpa. As pessoas estão chegando. Sejam bem-vindas. Como sempre, o Wesley atrapalhando aqui a nossa live. O nosso Ministério de Comunicação. As pessoas estão chegando. É lei. O Wellington está presente. O Wellington, graça e paz. Deus abençoe vocês. Continua o problema da gente não conseguir enxergar. Tá aí a Letícia do Maia. O meu cunhado... Peraí. Uma pequena observação. Pois não A é essa, né? gente não. Ele. Tá? A minha visão é perfeita. Então o que tá escrito lá? Fala pra mim. Pastor Marcos Jonathan. Freitas Watson. Pastor Jonathan é papo de membresia top, O né? Wellington. O Wellington agora. O Wellington. Ninguém segura o Wellington, cara. Ele gostou a mesma vez, curtiu, nunca mais quer sair. Olha lá, isso aí, Wesley. Ministério de Comunicação que nunca comunica, exatamente. É você, cara! O Wellington, aproveitando isso, a gente vai estar colocando ele na aula de sinais lá na igreja, lá, porque pelo menos isso ele deve saber fazer, né? Porque, não, será que ele é capaz? Mas então o ritmo é esse. O que importa é que a gente ama. Exatamente, Wesley. Ele quis dizer que nem isso. Mas ele vai conseguir sim, em nome de Jesus. Chuva de bênçãos essa noite, exatamente, pastor. Deus abençoe vocês, pastor. Em breve estará aqui de novo. Bom, a gente já pode dizer o quê? Tá começando o quê? O nome do nosso programa não é o do convidado. A gente não falou ainda que tá começando 2 Malucos no Pedaço. Não, de gritinho 2 vezes não, cara. Eu sei que é ano de dupla honra, mas não dá, cara. Tem que ter. Não dá. Tem que ter. Parece ter... Exatamente, Wesley. Lucas. Hoje está assistindo. Lucas, ó, queremos você aqui. Garoto. Lilian Ribeiro, gente, vamos chegando. Não esqueça de compartilhar essa live. Por favor. Na realidade, a gente não tá aqui pra ganhar links, né? Nós estamos aqui... likes, né? Links não, né? Eu acho que é like. Me perdoa. É porque tem... links não, é live. Live não, é live. Detalhe, difícil, cara. Detalhe. Sabe o que acontece? Muitos jovens, entendeu? E eu sou um cara que... jovem há muito mais tempo. Eu só quero deixar claro que a convidada de hoje já está fazendo bullying comigo. Mas ela não... Ó, esse barulho foi a nossa convidada. É nervosismo. Ela Tá não quebrando tudo. Ela não sabe o que... Quando a gente fala quebra tudo, não é nesse aspecto, entendeu? Não é pra quebrar. Por favor, eu trabalho nesse lugar. Começou o clima de bullying já. O Rodrigo não tirou o sorriso do rosto desde que começou a transmissão. Exatamente. É porque a gente hoje vai falar, o tema de hoje, presta atenção, deixando as coisas do passado. Na realidade, nós conseguimos uma autorização. Cara, nós conseguimos uma autorização do nosso tá ficando, pastor. Exatamente. Acho que ele foi confiando, viu? Que até agora a gente não foi expulso. Essa é a 6ª live, né, Rodrigo? Não peguei banco ainda. Ninguém nos expulsou. Então, ganhar link, tinha que ser o Anderson. Essas coisas sempre sobram pra mim. Então, por favor, compartilha o objetivo dessa live, porque hoje eu fiquei meio nervoso, acho que eu estou um pouco confuso, Rodrigo. Você pode ele tá pensando no bullying. O objetivo dessa live é alcançar o coração de vocês, trazer uma palavra de paz, de conforto, distrair vocês da quarentena perturbada que tá. A Sara entrou! Glória a Deus, Sara! Queremos você aqui, Sara! Acho legal que a Sara entra, o bullying já começa de um jeito muito legal. Será que ela vai participar dessa live um dia? As pessoas, vocês anunciaram a Sara. Calma. Aprendemos, basta cada dia o seu próprio mal. Então o objetivo dessa live é ganhar vidas para o Senhor,
Hoje, como eu estava dizendo, nós conseguimos... Ela está participativa hoje, né? Vambora, foco. Aleluia! Ela vai estar aqui, gente, essa live. Então as pessoas estão esperando a Sara aqui, faz sabe. Foco. É porque é mais foco. Aí o pastor diz que eu não termino a live no tempo, porque nem começou ainda. Desculpa, Como ele diz, a gente está na apresentação ainda. Me calei. Então, assim, para você que é do Projeto Vida Nova, hoje nós conseguimos autorização. Nós vamos usar um tema que diz deixando as coisas do passado, o tema da Escola Bíblica. Esse livrinho é ministrado na nossa igreja, domingos, para quem faz consolidação, quem está entrando na nossa igreja. Então nós temos várias classes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre deixando as coisas do passado. Na realidade isso vem de encontro do que nós já falávamos, né? Desde o início da nossa live foi esse o foco. Mas chegou o grande momento. Rodrigo, seu sorriso mudou após a aparição da Sara. Exatamente, Wellington. Então, você quer falar alguma coisa sobre isso? Já tem perguntas. A pergunta dele Rodrigo, vou botar como pergunta, que eu acho melhor assim. Rodrigo, seu sorriso mudou após a aparição da Sara. O que você tem a dizer sobre essa pessoa de visão, como é o nosso líder? A menina muito legal, divertida, minha melhor amiga, a gente se entende, somos juntos, a gente vai casar, então não tem problema. Por que eu não posso ir? Mas com essa animação toda? Porque esse casamento aí só faltou aquela musiquinha. Peraí. Não, deixa eu explicar. É porque eu tô falando aqui sério, papo sério aqui, ó. Mas isso aqui não é papo sério, é papo de membresia, entendeu? Não é sério, senão fosse... Faz sentido. Senão seria papo de seriedade, não é esse o cara. Vamos pro que interessa. Chegou o momento tão aguardado pelo Facebook, pelo presidente. Todos vocês. Por todos vocês que estão nos assistindo. Chegou o momento e vai começar o Papo de Membresia! Você viu? Tô ouvindo fogos. Você vê que hoje o Senhor derramou, ou seja, tá chovendo lá fora e a galera tá conectada aqui. Olha quantas curtidas pro Papo de Membresia. Cara, o nosso Papo de Membresia é obra do Senhor mesmo, né? Orgulho, cara. Muita alegria. Não seríamos nada sem vocês. Mas então, nós sobrevivemos, estamos vivos ainda. Vamos anunciar a nossa convidada de hoje. E como todos sabem, existe uma eu tô empolgado pra ver isso. trilha sonora. Não, eu quero... Para aquele convidado. São coisas que me preocupam. O Igor! O Igor chegou! Igor! Nunca podemos começar um Papo de Membresia sem a presença do Igor. Chegou na hora, Igor. Seja bem-vindo. Exatamente, o Igor está aí. Então, assim, vamos anunciar a convidada nesse momento. O que foi? Anderson pergunta, Anderson responde. Perfeito. Ô, pastor, perfeito. Que o Senhor abençoe muitíssimo, tá? Isso saiu do meu coração, tá? Até porque eu tô deixando as coisas do passado, entendeu? Deixando as coisas do passado. Então, vamos lá, vamos começar. Vem pra cá. Momento aguardado, as pessoas... Pastor Edson! Pastora Tânia! Pastor Edson, pastor Tânia. Pastor, nós queremos você aqui, pastor. Que o Senhor abençoe cada vez mais seu ministério. Estamos aqui. A Sara não, a convidada está se escondendo nesse momento. Vai, vamos lá. Todo convidado, para começar, precisa passar pelaquela chamada trocadilho, certo? É a pastora Tânia. Pastora, queremos a senhora que você imagina. Mas aí tudo bem, eu vou trazer o Alexandre Bombeiro, porque a senhora aqui vai pegar fogo nesse lugar. Entendeu? O Alexandre Bombeiro E pastora, já que a senhora está assistindo, a chamada da Sara tem muito a ver com a senhora, tá? Então nesse momento... Ele acabou com a Mas todo mundo já sabe que a Sara já foi anunciada. Então fala o trocadilho, Então vamos para o trocadilho, por favor, convidada. Se prepare para entrar no Papo de Membresia. Ele está se posicionando. Ela, que veio para sarar o coração do Rodrigo ou não. Sara, por favor, vem pra cá, Sara. A sua música está chegando, por favor, internet. É bom você funcionar, internet. Boa internet, O Ministério de Comunicação hoje não funcionou. Cara, você vê. Começou bem, na moral. Mas por que não funcionou, gente? Funciona todos os dias. Poxa. Hoje... Calma que é Deus. Houve uma pequena falha no Ministério de Comunicação, que hoje fui eu sou o Ministério de Comunicação hoje, eu fui despedir, cara, acho que foi isso, quem fez isso? Ó, por favor, Ministério.
você pensou que ia ser outra! Eu tava preocupado. Por favor, por favor. João Kleber, eu gosto. Boa, Lucas, você vai estar aqui. Então, vocês estão ouvindo aí? Essa é a música da pastora Tânia. Agora eu vou sair um minuto para vocês curtirem um pouco do ministério, por favor. Parou! Parou na hora. Parou sozinho. Gente, voltei. Vamos botar ordem. Anderson foi adicionado. Podemos dar o graça mais. Exatamente, eu já consigo falhar. Vocês querem ficar ouvindo aí a música dela? Está como sempre. Exatamente, Wesley. Mas eu acho que eu fui sabotado. É, mas ainda que ninguém, né? É o Wesley, né? O que você tá dizendo, cara? Por favor, foco. Precisa começar. Não. Gente, vai começar. Sara, por favor. A Sara chegou até agora, não deu pra falar, a música travou, você vê que é tanto unção. Na verdade, a culpa não é da Sara, que ela não pode falar. Tem gente falando. Ah, entendi. Será que essa gente sou eu? Ó, Jesus entrou aqui, por favor. Não. Gente, eu vou dar uma travada no Ministério de Comunicação. Pronto. Sara, por favor, seja bem-vinda ao Papo de Membresia. Por favor, se apresente para aqueles que não te conhecem. Oi, gente, eu sou a Sara. Isso é uma aprendeu com o pastor Marco, orando pela comida aqui, ó. Levando sua comida bem. Oi, eu sou a Sara. Sou Sara. Que nível de apresentação, Sara? O que mais tem pra falar, gente? Sou eu. Oi. Então, vamos continuar aqui. Ela quebrou a gente, Rodrigo. Eu pensei que ela já ia entrar aqui, né? Já no mistério. Já ia entrar rodando. Eis que te digo, mas não foi ainda. Então, Não foi, mas vai ser. você poderia falar um pouco da gente, sabe, do seu ministério? Exatamente, de onde vocês fazem parte. Vamos ajudar ela. A Precisa igreja muito, que você faz parte. Por Falar favor. mais de 5 segundos já é válido. A igreja que você faz parte, assim, as pessoas gostam de saber disso. Olha só, eu sou da igreja Cara de Então, Leão. não, tá bom? calma. Eu posso- É sem agredir. Olha só. Não, Escuta aqui, tá aqui a Sara do Projeto Vida Nova, Casa de Leão. Não, vamos lá. Expressão, ó. Então, Por favor. eu sou do Mavim, faço parte do Ministério de Dança e eu tô aqui pra poder conversar com vocês. Serve? Acho que serve, né? Então, Sara, vamos ajudando ela, porque ela tá um pouco nervosa, eu não sei se é a presença, entendeu? Não sei. Só passou por aqui, assim. Vamos lá. Você falou que o dia que o Anderson entrevistar o Anderson vai pro Guinness Book quando a live mais longa da vida. Pastor, eu vou dizer a mesma coisa. Que o Senhor abençoe muitíssimo. Até que enfim uma representante feminina. Exatamente! É nóis. E foi esse o motivo dela estar aqui. O pessoal, mas só leva o pastor, né? O pessoal vai lá, mas não tem uma mulher. A Sara está aqui para representar. Vocês são loucos. Exatamente! Já que somos. Pastor, e acredite, isso veio do coração de Deus. E a cada dia nós recebemos mais notícias positivas em relação a essa live. Sara, então nós vamos começar. Como nós dissemos, nós vamos fazer um pouco. Você que é facilitadora de aprendizado lá no Projeto Vida Nova, ou seja, você dá aula para jovens. Fala um pouquinho, você dá aula para jovens sobre a escola bíblica. Sem Entendeu? agressividade. Como é que é lidar com jovem, você que também é jovem. Como é que é uma mulher jovem na igreja. Ajuda a gente aí, que é importante. Por favor, pode ir, Tá Sara. bom, olha só. Eu tô. Tô olhando, tô olhando, todo mundo tá Tá olhando. olhando. Acredite, ali no celular as pessoas olham pro celular pra ver você falando. Ok, tô dando. Inclusive sobre essa revista que a gente estava dando aula na EBD. É mesmo? Com o Oxytin, porque legal. é bem importante a gente consolidar, falar um pouquinho sobre a base antes de querer falar sobre o Evangelho, sendo que eles precisam primeiro entender o que é o Evangelho em si, sabe? É meio difícil dizer lidar, porque assim, por mais que a gente seja jovem, todo mundo seja novinho, a linguagem ainda é um pouco diferente. Sim. Por conta de idade, estamos vivendo uma outra coisa, tá tudo muito avançado, mas a gente tá aí na luta. E é exatamente isso, a gente tá dando aula com essa revista, a gente ia entrar nesse estudo antes do corona, entendeu? Que legal, que Olha legal. aí, glória a Deus. Você vê que foi legal você falar, eu não sabia disso, mas eu acho essa aula é muito importante. A gente falar sobre deixando as coisas do passado. Por quê? Porque desde o início da nossa live, o foco da nossa live é justamente falar com pessoas que ainda não tomaram a decisão de aceitar Cristo como seu único suficiente Salvador e pessoas que estão completamente envolvidas e perturbadas por conta do coronavírus. Pessoas que deixaram de viver a sua vida
pessoas que vivem o tempo todo atrás de notícia, e saiu uma cura em tal lugar, aí vivem com medo, vivem descobrindo tragédia, não, morreu tanta gente ali, morreu tanta gente aqui, só a gente morreu. Mais gente morreu e tal, e assim, nós estamos conseguindo trazer um resultado muito positivo em relação a essas lives, estão cada vez mais alcançando mais pessoas, e por isso é importante que vocês compartilhem, porque a gente vem recebendo testemunhos de pessoas que, inclusive clientes da nossa loja. Acredite, clientes. Marketing, galera. Que legal. Tem clientes que aparecem, pô, cara, vocês vão estar lá hoje? Pô, vou assistir vocês hoje, pô, muito maneiro, não perco uma. Exatamente, ou seja, isso tem alegrado muito o nosso coração e aumentado a nossa responsabilidade. Por quê? Porque nós somos pessoas, não basta a gente só ler o Evangelho e ter conhecimento do Evangelho. A gente estava até fazendo uns bastidores do Papo de Membresia. Para quem já participou sabe como é. A gente estava falando. E quem quiser saber, por favor, é só participar. Entendeu? Entendeu, pastora? Entendeu, Lucas? Entendeu? Entendeu? É só entender. Então, assim. Jogou aí, ó. Pega aí quem pega quem quiser. Entendeu? Então, vamos trazer um pouquinho dessa palavra, porque é importante quem está lá do outro lado começar a conhecer o Evangelho. E a gente já falou em algumas lives passadas sobre barreiras, principalmente para jovem. O que foi? Barreira? O pastor Diogo mandou parabéns para os bastidores. Boa, né, pastor? Aquela batatinha, né? Deixa usar. Então, falei sobre os bastidores, a gente vai lembrando a respeito de toda a preparação que está aqui, que é uma responsabilidade que nós temos que ter com vocês. A responsabilidade aumenta, a gente tem que estudar, e aí você, com o jovem, como você já acabou de falar, não é muito fácil falar sobre isso, porque, assim, a igreja, e muitas vezes o que a gente recebe é exatamente um reflexo da sociedade, certo? Ainda mais tem pessoas que vieram de outros lugares, cidades violentas, pessoas que tiveram um tipo de criação e que não vêm de encontro ao Evangelho. Então a gente recebe essa galera todinha e imagina o jovem, porque muitos dos jovens não chegam com uma mentalidade formada sobre isso, né? Não chega preparado para o Evangelho. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Calma aí. O que foi? Dois malucos no pedaço. Rodrigo Gaúcho Smith, tamo junto. E o Anderson Tio Fio. Ué, então você tá fazendo bullying com a nossa live. E a Sara é quem? Eu gostei. Hã? Quem? Tá fazendo mulher. Aquela. Quem é a Sara? Por favor, você pode responder? Gente, então vamos lá. Sara, então falando disso, falando desses jovens. E aí como é que é? Antes da gente entrar no tema, que é um estudo, na realidade isso é uma introdução, porque muitas pessoas que estão lá nesse momento pode estar passando por situações semelhantes a que nós vamos falar. Vieram de várias igrejas, já foram em alguma igreja, ou nunca sentiram vontade de entrar na igreja. Hoje, por conta do corona, ou por conta da violência no seu bairro, na sua cidade, ou por conta da violência na sua casa, ou diversos tipos de coisas. Várias experiências. Várias experiências que formam o seu caráter, né? Aí o Wesley tá aqui. O caráter não, aí não dá. Né, o Wellington, né? Grupo familiar, né? Isso a gente aprende lá, a formação de caráter. Você entendeu o caráter agora? Não, eu entendi antes, mas foi ruim, né? Não, porque ela tá aqui um tempo. Eu amo a Sara! Eu já falei depois de 5 Boa, anos. Sara! Eu precisava de alguém que me apoiasse pra criticar o Rodrigo. E ela é a pessoa mais correta pra isso. Então, por favor, fala um pouquinho disso, desses jovens que chegam lá. E qual é a maior dificuldade que você, assim, em relação a comportamento, em relação à dúvida, né? Que a faixa que você, hoje você é líder, qual é a faixa da... 12, 14 anos, 12 a 14 anos. Ou seja, momento que está formando mesmo a sua mente, momento de conflito. E aí, quais são, assim, as perguntas mais frequentes ou dúvidas que eles têm em relação a seguir a Cristo, a formar o seu caráter? É muito, tipo, em questão de posicionamento também. E porque nessa idade, não todos, tem gente que, tá ali queimando, quer fazer, mas grande parte também indiferente ainda. Porque, como diz, nessa idade a gente está formando os nossos pensamentos. Nessa idade também eu era meio indiferente com as coisas de Deus. Porque assim, você começa a descobrir um mundo novo, você começa a conhecer pessoas novas. E adolescente, todo mundo sempre fala isso, adolescente tem o costume de querer achar que sabe de tudo. Mas ele não sabe de nada. E aí quando você pega uma pessoa que está formando o pensamento, acha que sabe de tudo, coloca ele diante do Evangelho para quebrar tudo isso, fica muito difícil, porque é aquela questão, ninguém está preparado para o Evangelho. O Evangelho ele vai de contra tudo aquilo que a gente quer fazer, por isso que é tão difícil ser cristão.
E aí as maiores dúvidas e as maiores dificuldades é realmente isso, é querer fazer, é ter vontade, mas isso é uma coisa que o Senhor vai ministrando, sabe? O Senhor vai acrescentando a cada dia. Rodrigo, alguma coisa que você queira acrescentar? Você que hoje, apesar de ter vindo infelizmente esse problema, mas você também faz parte, certo? Faz parte desse ministério, entendeu? Já que você está começando agora, você ainda não pode falar sobre a realidade. Mas o que arde no seu coração? Essa é interessante. O que hoje arde no seu coração para você começar a trabalhar com esses jovens? Cara, eu acho interessante assim, eu fui conhecer o Evangelho com 19, 18 anos, basicamente. E eu penso assim, se na idade deles eu tivesse me interessado, se tivesse as pessoas para trazer essa palavra até mim, de um jeito que a nossa igreja faz, a gente, como é que eu vou te dizer, não modelar eles, mas ajudar eles a crescerem no Evangelho. Dar um suporte, ser uma base, um trampolim pra galera crescer. Então eu acho maneiro, porque a gente tem essa... Me fugiu a palavra aqui, irmão. Preocupação não, é oportunidade. A gente tem essa oportunidade de estar auxiliando essa galera aí que está chegando, cheio de gás. Eu acho isso incrível, porque no futuro a gente pode colher grandes coisas vendo eles crescendo no Evangelho. Eu acho maneiríssimo. Poder assim ajudar. Como os nossos líderes fizeram com a gente. Exatamente. Sabe? Porque quando eu cheguei na igreja, eu tive que passar por um processo enorme de desconstrução. Eu aprendi muito, levei muito na cara. E hoje eu posso dizer que eu sou gente. Rapaz. Ou seja, apanhei de todos os lados. Cada pregação, hein? É um dente a menos aqui, ó. E hoje eu consigo me ver como fruto da minha liderança. Então, exatamente o que você falou, no futuro a gente vai ver esses frutos, mas o trabalho é pesado, né? Assim, no futuro eu acredito que vai ser gratificante sim. Sim, com certeza. Mas é a luta. É a luta. Eu sei que é a luta porque os meus líderes comigo tiveram luta. Oh, Deus! Comigo tiveram muita luta. Então eu acredito que eu vou pegar um pouco dessa luta aí também. Isso é legal porque assim, o nosso pastor diz, e pra mim isso é muita sabedoria, tem coisas não adianta, dá em gente. Então nós estamos falando, nós fomos criados seres pensantes. Então assim, a todo momento, pensamentos passam pela nossa mente e nós precisamos permanecer focados. E para você que está chegando agora, que você não tem ideia do que é servir a Deus, tudo isso começa no momento que a gente aceita... O que houve? Ela não sabia que a gente tinha um gato. É a Duquesa que faz... É só um gatinho, quatro Não, patinhas, eu falei, normal, cara... padrão. Não, ele foi nas alturas. Eu falei, ela... Olha só, eu falei, meu irmão, a Sara tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Essa é a Sara, gente. Oi, gente. Calma, pra você que tá aí e não tá entendendo nada, aqui nós temos uma gata, é a Duquesa. E a Duquesa, ela nesse momento está se espreguiçando lá no alto. Isso assustou a Sara, porque acho que ela achou que ela ia virar um leão e ia atacar a Sara. Mas não foi isso que aconteceu, então é só pra poder explicar a vocês aqui. Então tudo isso começa na cruz. Amém? Amém. Olha só, tá fazendo eco aqui, as pessoas precisam entender isso. Pelo amor de Deus, organização no papo de membresia. Então vamos lá, tudo isso começa na cruz. A pessoa aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. E aí começa tudo. E aí a gente vai entrar no nosso estudo deixando as coisas do passado. Ou seja, isso serve, antes da gente já entrar nisso, isso serve para o que a gente falou agora, de pessoas que têm personalidades diferentes, pessoas que estão confusas, pessoas que não têm ideia do que é o Evangelho. Isso começa na mudança de comportamento, certo? Então a gente precisa entender, o que é aceitar Jesus como seu único... Eu vou deixar essa pergunta para vocês. O que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Um passo de fé que a pessoa nesse momento pode estar tomando até o fim dessa live, crendo que Jesus é o único que pode mudar o seu destino, e é mesmo, é o único que pode mudar a sua vida. Pessoas que estão desse lado não fazem ideia de quem é Jesus, a não ser porque fala, talvez a mídia, do que talvez fala um livro, mas nós como evangélicos sabemos quem é Deus na nossa vida. E eu queria, já para entrar nesse estudo, já que o início do nosso estudo fala sobre a crucificação de Cristo, o que é Cristo na sua vida? O que te faz acordar e dormir dizendo assim, cara, eu tenho algo que habita dentro de mim, algo que faz toda a diferença na minha vida.
Então conta um pouquinho da experiência de vocês nesse dormir e acordar entendendo quem é Jesus. Para que a pessoa que esteja no outro lado possa ter... ele não vai ter a dimensão exata do que é Jesus, porque é algo que ele vai viver. Mas é importante o nosso testemunho, porque nós devemos testemunhar a palavra, para que ele consiga, de repente, despertar o desejo através do Espírito Santo, dele sentir essa vontade. Então, por favor, quem é Jesus? Jesus, cara, ele simplesmente é o que reafirma a minha identidade todos os dias. Eu sinto que não tem nenhum vazio mais na minha vida. Ele preenche tudo, e se por acaso tiver alguma coisa, algum problema, alguma aflição de espírito, o Senhor vai lá e me ensina. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito, porque assim, eu antes de mudar para Itaipuaçu, eu morava em Caxias. E... Eita, morava mal, hein? Ela morava onde? Por favor, barreira daqui que não tá deixando as pessoas entrarem. Essas pessoas de Caxias, As pessoas de Caxias. São meia Caxias essas pessoas. Por favor, vai. É porque falou Caxias. Então, nascido e criado no Evangelho. É aquele negócio, se você é nascido e criado no Evangelho, você tem que aceitar Jesus em um determinado momento na sua vida. Porque você aprende a ir pra igreja, mas você não vai porque você quer. Eu sei bem o que é isso. Em um momento na minha vida isso aconteceu muito. Então, tipo, eu aprendi que eu tinha que ir pra igreja. Era mais um compromisso na minha rotina. Eu tinha escola, eu tinha igreja, eu tinha escola, eu tinha igreja. Era basicamente... É uma bela rotina. Exatamente. Entrei no Ministério de Dança com 9 anos. Com 12 anos eu fiquei oficialmente, porque eu ficava só treinando lá com as meninas. Mas nunca algo que, tipo, que eu tivesse uma história pra contar, porque eu não tinha a minha própria história ainda com o Senhor. Eu ainda não tinha descoberto isso em Cristo, sabe? E às vezes, assim, eu dançava e não era aquela coisa, sabe? Eu tava dançando passos no começo, eram movimentos, só que não tinha uma história pra contar. A mamãe, manda um beijo pra mamãe. Mira, Oi. fica tranquila, tá? Deus ouviu a sua oração. Eu tô bem light, tô falando nada. Agora. Por Não foi favor. só sua oração, não. Enfim, aquela questão da história. Eu não tinha uma história pra contar, uma experiência. Às vezes, tipo, eu orava assim, Senhor, eu quero dançar, mas tem que ser pro Senhor. Às vezes a pessoa fala, Sara, você dançou muito bem. Mas a parte do espiritual não tinha. Eu não tinha descoberto isso ainda. Até que chegou, que eu fiz meus 15 anos. E aí eu me mudei quando eu tinha feito 15 anos. Estava terminando meus 15 anos, mudei pro Itaipuaçu. E eu cheguei aqui no projeto e eu vi, tipo, uma juventude que falava de Jesus de um outro jeito. Glória a Deus. Cara, com outro brilho no olho. Eu falava assim, eu não sei o que é isso. Que Jesus é esse? Tipo, a gente tá lê a mesma acontecendo Bíblia, aqui? galera. Eu nem li a Bíblia, cara. Se eu lesse 2 versículos de Salmo num dia só, eu me sentia crente, cara. Mas assim, na semana inteira, uma vez, eu me sentia muito crente. Rodrigo é assim até hoje, meu Deus do céu. Não, eu não ia dizer assim até hoje, não, mas eu ia falar que era 2 por mês. Você tá vendo, Na Rodrigo? época O que acontece quando você Cara, aceita Jesus? Entendeu? Essa parada que ela falou agora é muito interessante, porque eu passei por muitas igrejas aqui em Itaipuaçu com a minha mãe, e geralmente era, pô, Digo, vamos pra igreja. Aí ela falava de um jeito tão fofinho que eu falava, pô, mãe. Ah, era fofinho. Era fofinho. Vamos pra igreja? Não, o pior que era mesmo. O pior que era mesmo. Ela me chamava, minha mãe nunca me forçou a ir pra igreja. Ela sempre me chamou no amor, tipo, vamos, Digo. E ela sempre soube como falar, sempre soube como me convencer. Mãe, vamos. Aí eu ia pra igreja, ficava lá, tipo, O que eu tô fazendo aqui? Aí ia derretendo, porque a gente primeiro você entra na cadeira assim, aí depois tu vai derretendo. Exatamente, cara. Até a hora de ir embora, é isso. E eu acho muito legal vocês falarem isso, porque isso aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Meu pai se Muito tempo, hein? Gente, Já perdeu o graças emprego, a Deus, tá? tá? Ele Boa! Mira, você pode... Marcelão, Deus te abençoe. Marcelo é nosso amigo, em nome de Jesus. Muito legal você falar isso. Porque, Zé Maria, por favor, você pode preparar a cartinha do Rodrigo? Aquela. Eu tava falando mesmo, enfim, do derreter na cadeira, né? Falando em derreter na cadeira, quando eu tinha 14 anos, meu pai se converteu. Meu pai foi o primeiro a se converter. Cara, e meu pai se converteu e ele faz parte até hoje da Igreja Cristã Maranata, entende? E a Igreja Cristã Maranata, ela é o culto dela, a liturgia de culto dela é pequena, no todo são 45 minutos. São alguns louvores, são 15 minutos de palavra e encerra, mas o culto é diariamente, com exceção das sexta-feira. Só que, tipo assim, quando eu comecei, pra mim, meu pai não falava com esse amor não, entendeu? Era bem diferente. Vamos pra igreja! E aí eu ia, entendeu? E eu ia assim,
eu ia. Só ia. Cara, e era os 45 minutos de culto, eu dormia em torno de 42, assim, porque eu dormia. Mas eu comecei... Por que estão criticando a gente? Não. O Anderson tá com... O pastor Jonathan. O Jonathan tá pedindo pra Sara contar uma experiência que marcou profundamente ela com o Senhor. Boa! Sara, por favor, uma experiência que marcou profundamente. Legal, rápido, antes de falar, gostei muito, né? Eu disse Sara. Ele tá com algo... Pastor, você pode já agendar um gabinete pra mim aí na terça-feira, por favor? Sara, por favor. Foi na vigília de 2017 no projeto. 2019, estava entrando pro projeto. Foi em dezembro. Eu entrei no projeto acho que na virada pra 2018, mas eu já tava um tempinho. E aí teve uma vigília. Já tava um tempinho no projeto. Já tinha. Visitante, você diz. Visitante, Tá. porque eu vim aqui desde pequena. Eu vinha passar as férias com a minha prima. Aí eu sempre ia no projeto. Aí você falava entendi. que eu era batista projetista. Aí, quando tava, já tinha me mudado, só faltava oficializar pra poder entrar na igreja, teve a vigília de 2017. E cara, foi tremendo, foi tremendo. O pessoal começou a orar, aí batistona, né? Você levanta a mão, você... Não, brincadeira, não é expulso não. Mas, nego olha e fica assim, né? Tá querendo aparecer, batistona. Cheguei no projeto, o povo já tava chorando, se tacando no chão, dando risada, já tava aqui, entendeu? E aí o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, sabe? Deu uma vontade de dançar, de sair dançando. Olha o ministério. Deu uma vontade, só que eu falei, não conheço ninguém aqui, gente, só conheço minha prima, vou ficar quieta na minha, entendeu? Mas foi uma coisa tremenda. E tem até uma palavra do pastor Edson sobre a gente rejeitar as coisas do mundo, a gente se permitir ser moldado pelo Senhor. E foi aí que começou o meu momento de desconstrução, que eu pensei que o meu ministério, o que Deus queria pra minha vida através da dança era muito mais do que dançar nos domingos. Ele tem um propósito nisso, que tipo, eu tenho uma linguagem, eu tô passando alguma coisa através da dança, só que eu precisava conhecer essa linguagem. Então foi essa experiência na vigília de 2017 que me marcou. Eu chorei do começo ao fim, querido. Eu saí de lá sem uma lágrima mais pra derreter, pra poder cair assim, entendeu? E é a experiência, e aí é isso, é a experiência, é a cruz. Você entende que nesse momento foi onde a cruz fez parte da sua vida? Sim, sim. Acho que foi mais um momento de posicionamento, porque quando eu fiz 15 anos, eu tive sim um processo pela cruz. Que aí eu comecei a andar com um pessoal que era mais engajado com a Bíblia, só que tinha uma visão um pouco mais de graça barata. Então Entendi. eu tinha isso muito no meu coração, que eu posso fazer o que eu quiser, mas a graça do Senhor me cobre. Entendi. Errou! Mais uma Exatamente. vez, salvo para sempre. Salvo pra Mais ou sempre, menos maluco. essa vibe aí. Eu tinha muito essa Vai mentalidade, nessa. mas não era o que a igreja pregava não, mas era uma juventude que foi gostando desse papo, que é o que está sendo pregado na internet. Sim. É algo muito confortável, todo É o mundo fácil. gosta disso. É. Mas foi um contato, eu comecei a ter um contato com a Bíblia. Falei, cara, poxa, a Bíblia é legal, ainda com um pensamento errado, mas gera uma coisa, gera um início, sabe? E aí foi um momento que eu comecei a orar mais, exercitei o secreto, só que eu não tinha um posicionamento de santidade. O que eu era na igreja, eu era uma pessoa totalmente diferente de quem eu era na escola de dança. Entendi. Totalmente diferente. Quando eu cheguei na vigília de 2017, eu vi quem eu tinha que ser, eu vi que eu tinha que tomar um posicionamento. Aí foi aí que eu tomei o posicionamento de santidade que o Senhor veio com a marreta e quebrou, filha. Cara, sei bem o que é isso, porque eu fiquei na igreja durante um tempo. Mas era tipo, eu tô na igreja, eu não tô na igreja. Eu tô na igreja, eu não tô na igreja. Exatamente. Um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro. Tipo, na igreja eu sou santão. É isso, é isso E na aí. rua eu sou E vou te Santana. falar. Não é o pastor Santana, não. É tipo, eu sou o carro do mundo, entende? Pelo amor de Deus, pastor, não é o senhor. Aí, pastor, ó. Ele não pode ter um Santana que é o pastor. Pastor, beijo, não é o senhor. Mas aí, Parece que o Anderson é entrevistador, eu entrevistado. É, exatamente. Obrigado, Wellington. Deus te abençoe, tá? mas assim, Gabinete invertido, boa. Rodrigo, por favor. e nessa eu fiquei durante um tempo e a minha liderança vinha, pô, cara, tu tá muito inconstante, pô, vamos permanecer. Não, É o reinício. agora vai, não, agora vou vai. mudar. Agora vai. É pra lá que a gente sempre fala, vamos pra lá. 3 dias Vamos. depois, E, cara, fiquei nessa. No culto de domingo, cadê o Não, Rodrigo? ele falou comigo, tipo, no sábado de manhã, aí sábado à noite, domingo à tarde, domingo à noite eu falava, não, vou dormir. Cara,
parece que E ele tá fiquei- falando de ontem. E fiquei nessa durante um longo tempo. A liderança puxando minha orelha. Cara, tinha um mala que ia em casa me buscar. Eu não conseguia fugir, porque o mala ia em casa me buscar. Era tipo, não, cara, vou pra igreja. Vai mesmo? Vou. Tá Nada de ir. certo. Domingo vai mesmo? Vou. Nada de ir. Na quarta-feira vai mesmo? Vou, pô. Ele, tá bom. Ou seja, a sua mãe vinha com a fofura pra te chamar e ele vinha com a marreta. Não, ele já vinha, pô, vambora. Tu falou que vinha. Não, cara, não, vambora. Eu só saí lá de casa quando eu ia puto. Então, assim, passei por as dificuldades e aí no encontro do Mavim foi onde eu tomei, tipo, Ah, mano, tudo. enquanto eu vai vir. Ali foi onde tudo Ai, desceu. já tá vindo com a minha blusa pra poder representar. Onde foi onde a Eu marreta. vim hoje com essa. É, Foi onde a marreta desceu pesado. Foi onde caraca, mano. tudo Passou começou Esse encontro de foi pá, onde? pá. É porque Foi- assim, foi eu não aqui sou na- jovem, talvez a pessoa lá também não. Foi no projeto. Você Foi aqui no que não foi no projeto. encontro do Mavim, você perdeu, tá? E perdeu muito. Perdeu Muito. Mas tipo, perdeu muita coisa. Muita coisa. É, aí já faço convite pra quando tiver de novo, Aí né? você Porque isso já vai vai. Não passar. perca, não Ó, e perca. foi de graça, tá, o evento. Não tinha que pagar, era só ir. Era só ir. Gente, Era perdeu. só participar. Agora, E lá Deus ministrou no coração. Eu acredito que no meu muito e no de muita gente. Todo mundo. Porque nossa, foi muito tremendo. ontem teve até uma live do Oxigênio também, que foi derramar e foi. Fogo puro. E isso é muito legal para a pessoa fazer parte desse mesmo espírito, entender. E hoje não tem, o templo continua lá, mas as pessoas em geral, o que foi? As pessoas em geral não podem acessar o templo, Gente, Raimundo. entendeu? As pessoas em geral não podem acessar o templo. Então isso dá margem para várias coisas. Primeiro é a tal da graça barata. Porque hoje, se a pessoa pode ver uma pregação qualquer e seguir o vento. Porque geralmente aquele que ainda não se posiciona, é como você disse, pode ser que tem pessoas aí hoje que faz parte sim de uma igreja, seja qual seja essa igreja, e ela continua voando. Tipo, tem muitos crentes que diante dessa situação hoje, esfriaram. Então, estão mortos E espiritualmente. cara, tem uma parada que é difícil, né? Na própria juventude, que eu via muita dificuldade, é porque, tipo, eu moro em Itaipuaçu há 12 anos. Então eu conheço quase todo mundo. E tinha uma galera que eu via na igreja, que eu via na rua e falava, que é isso? Opa, O que tá acontecendo? Vale isso? Isso vale? E cara, eu olhava e falava, pô, por que eu vou fazer parte daquela igreja? Pra quê? é o testemunho. E quando eu cheguei no projeto, isso me confrontou de um jeito. Isso é importante você tá Mas me falando. confrontou muito, porque a galera falava de Jesus com amor, com empolgação. E era, E só de Jesus, não tinha outro papo. e era O natural. tempo todo. E era natural, porque nas outras igrejas o pessoal fazia uma pose, uma postura que a galera fala de um jeito confortável, onde você se sente bem em ouvir, você se sente bem em estar junto com aquela galera. E isso aí foi me pegando. É interessante isso que você falou, porque, tipo, é uma linguagem diferente. Porque, assim, tem uma Sim. pessoa que ela fala mais engomadinha, ela não tá errada. É a personalidade dela e tem pessoas que se Tem identificam. a gente. E tem a gente, Tem a gente Não é mesmo? que fala assim, prega desse jeito aí. os vistos como os atribulados, né? Que não tem reverência. Gente, Deus é multiforme. Exatamente. Então, exatamente, essa linguagem diferente. Gente, as pregações do pastor Marcos, quando eu vi ele Misericórdia. ele não anda Pastor assim. Marcos é o melhor, exatamente. Os testemunhos dele. O pastor Edson mandando as piadas dele, piada. Pastor, por favor. Piada. Só pra registrar quem falou foi a Sara. Né? Foi a Sara. Você pode não criticar o pastor presidente da nossa igreja, assim, só pra constar. Piada muito boa, pastor. Muito boa. Mas enfim, foi muito confrontador, foi uma linguagem diferente, exatamente o que você falou, de pessoas que pregam a palavra de jeito diferente. Posso contar uma piada? Falando um pouco do pastor Jonatas, quando a gente começou essa live, a gente tem sempre. Nós tivemos o cuidado de pedir, logicamente, a autorização e a permissão e a bênção dos nossos pastores. E a gente falou com o pastor Edson e convidamos o pastor, e conversando com o pastor Jonatas, o pastor falou assim, cara, tem coisa no tempo e fora de tempo. O importante é vocês. Pastor, me corrija se é isso aí mesmo. Mas, assim, a gente tem várias oportunidades de pregar a palavra. E nós precisamos usar a ferramenta que nós temos.
Entende? Então isso para nossa live, isso foi muito legal. Por quê? Porque a gente está trazendo uma palavra e o melhor o tão importante quando trazer a palavra são os testemunhos. Porque essa é a Bíblia real. A real no sentido de que as pessoas que têm uma dificuldade para poder entender sobre Bíblia, o pastor Jonatas até falou um pouquinho sobre, para quem nunca leu a Bíblia, por onde ele deve começar e tal, ele sugeriu as cartas de João e o próprio Evangelho de João, e pastor, já transmitindo a mensagem, eu recebi testemunho positivo em relação a esse direcionamento que o senhor deu, de pessoas que tinham dificuldade de começar a ler a Bíblia, começaram a ler a Bíblia a partir das dicas que o senhor deu. Então, isso está sendo legal, por quê? Porque você está... O pastor que estiver aqui... Pastor Bravo, Deus abençoe o senhor, pastor! Pastor Bravo está aqui em todas. Queremos o senhor aqui. Então, para a gente poder desenvolver isso através dos testemunhos. Então, assim, como a gente já falou bastante coisa sobre cruz, eu vou pedir a Sara para ler a partir daqui, para a gente entrar no confronto. A partir daqui? Eu achei legal. A partir daqui até aqui. Okay. Acho legal que no bastidor, aí depois não vai falar de cruz, é só uma leve pincelada. Exatamente, a gente só falou de cruz, isso é muito legal. Porque isso é direcionamento do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, Sara. Para você poder entender, a Sara vai ler um trechinho, basicamente do que a gente falou, para concluir essa parte do aceitar Jesus. Tá. Tá lá em Romanos 6, do versículo... Esse aqui é porque que não tá dizendo qual que é, né? Não, vai dizer lá embaixo. Vai dizer no final. Ok, tá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para ele obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Romanos E aí, 6, do 6 ao 14. exatamente, essa é uma passagem que está no livro de Romanos 6, do 6 ao 14, esse trecho. Mas o capítulo 6 todinho é tremendo, eu estava lendo sobre ele. Então assim, pegando isso, aí o final ele diz, e isso é muito interessante, porque o pecado não terá domínio sobre vós. A gente está falando da pessoa que tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí você falou um pouquinho sobre a graça barata, ou seja, o que seria essa graça barata? O amor de Deus cobre tudo, tá? Você não precisa ter uma vida de santidade. Tá tudo sussa, porque Ele te ama. Pode pegar tranquilo, que ele vai falar, não, filho, Tudo bem, Ele te ama. Não importa que Ele te ama. E tem gente que prega esse tipo de coisa. E aí quando eu falo assim, como assim não está debaixo da lei? Porque a lei por si só, ela não salva ninguém. Não. Ou seja, se você tem uma vida correta, uma vida dentro da lei, mas não tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, logo, meu amigo, você vai ser um cidadão bem-sucedido, mas você não será salvo. Você cumpriu a lei, mas o principal da lei, que é Cristo, ou seja, quando você... exatamente. Quando você está debaixo da graça, tipo assim, logo a pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, por direcionamento do Espírito Santo, logo você passa a cumprir a lei. Sim. Por quê? Porque a lei maior, que é Cristo, ela te dá a direção para você cumprir toda a lei. E eu acho uma parada interessante também, que eu vejo muita gente que entra na igreja, aí entrou na igreja aqui, aí, pô, eu faço isso, por que eu não tinha que estar aqui, cara, eu só faço vergonha. Cara, entenda, você tem que estar. é essa hora que você tem que estar. E não é porque você aceitou Jesus, você deu esse passo na sua vida, que você, virou santo. Pegou daqui, fez santo. Agora eu tô santo. Exatamente. Pode vir com coisa que eu não vou pecar. Não, cara, é um processo. Por isso Deus, que é santificação. você vai se santificando, o Espírito Santo vai trabalhando em você para com o tempo você ir aprendendo e entendendo e não errar mais. Eu passei por uma situação quando eu cheguei, depois do Mavin, depois não, acho que foi antes. Foi antes, eu já tava tomando vergonha na cara. O Mavin foi só o tapa final. Foi antes, antes da quarentena, uma semana antes. Fala, o que aconteceu? Eu adoro quando vocês me batem assim, muito legal. A minha irmã, eu sempre saí muito com a minha irmã, a gente saía pra dançar. Era Diego, vai ter uma festa, vamos? Vamos lá, pô, precisa de alguém pra dançar comigo. Era eu e minha irmã em toda a festa dançando, era sempre a mesma história. A gente sempre puxava a galera pra dançar e tal. E aí uma vez, eu lembro até hoje, a gente foi
pra um culto em Irajá. Foi aquele do Cadê a Ruth? Ai, a Ruth. Que a gente É só um motivo, minuto Cadê que a eles Ruth? estão tentando descobrir que culto foi esse. Enfim. Cadê a Ruth? Tipo, o quê? Onde está o É, óleo? que a gente tirou foto no portão. Tava eu. Foi o Fórmula. Foi o Fórmula. Fórmula, não tinha nada a ver com o que ele tá falando. Vai. Foi sim. Tá, perdoe, vai. Foi o Fórmula. E aí eu cheguei em casa, ela, Diego, vamos comigo? Pô, eu tô cansado, não vou não. Aí insistiu, eu falei, vamos. Com essa animação toda. Assim. Vamos lá. Aí no meio do caminho eu me empolguei e falei, legal, a gente vai zoar bastante. Cara, no momento que eu pisei lá, eu comecei a me sentir mal de jeito. Eu lembro, tinha a galera dançando aqui, a minha galera, a galera que tava sempre comigo, a minha irmã, aquele bonde ali, geral dançando, zoando pra caraca, rindo. Aí eu tava em volta deles assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Viajando, falei, caraca, podia estar. Peixe fora da que eu tô quadra. fazendo? Aí teve uma hora que tinha piscina, eu sentei na piscina, fiquei. Aquele momento vegetal, que tu fica ali, fazendo vários Te vendo a nadas. depressão, digamos Eu assim. falei, Uma bad, mano, né? o que eu tô fazendo aqui? Não é o meu lugar, cara. Caraca, vontade de vomitar. Eu falei, não, pô, Bia, te amo pra caraca, mas eu vou pra casa, tô me sentindo bem aqui não. Só um minutinho, por favor. Você pode tirar a nossa convidada? É a Duquesa que quer aparecer mais, entendeu? Ela tá chegando mais Ela foi próxima. comentar, Ó, viu que ela tava no celular. e um momento muito importante. A nossa irmã Débora, Graça e Paz, queremos pastor André no Papo de Membresia. Seria, como diz o pastor Marco, seria tremendo! Então, pastor, fica o convite aí pro senhor estar participando. Então vamos lá. Aceitou Jesus? Tá atrapalhando? Se você quiser, a gente sai. Se quiser, a gente sai. Rodrigo, você não pode sair. Será? Vamos lá. Então vamos Nossa. Aceitamos Jesus. Vamos lá, Sara, por favor. Você é uma voz feminina. Você é agora uma nova criatura. Ok. Diz o Em estudo. Cristo, recebeu uma nova natureza, liberto e perdoado de todo o seu passado. Muitos pensam que milagrosamente, ao nascer de novo, todas as práticas e desejos errados irão desaparecer. Mas não é bem assim. O texto bíblico nos ensina que fomos libertos do pecado e precisamos ter consciência de que hoje... Só um pouquinho. Não, ele não faz mais parte da nossa vida. Precisamos abandonar e nos afastarmos de tudo que não agrada ao Senhor. Exatamente, que foi exatamente o que Rodrigo já tinha falado. Isso não é precoce, isso é direcionamento do Espírito, cara. Por quê? Porque a conversão, no momento que a gente aceita Cristo, e a gente já falou isso em algumas lives, a conversão, ela é instantânea, ou seja, aquele momento que imediatamente Limpa. você se posicionou e vai uma vida nova mesmo, sem deixando tudo do passado mesmo, e a processual. E pelo que o depoimento de vocês e testemunho de vocês aqui, a transformação de vocês, assim como a minha, e assim que eu acredito ser da maioria dos do cristão, ela é processual. Sim. Ou seja, basta cada... Pastor André, essa é sua. Essa é sua que tá na Bíblia, né? Basta cada dia o seu próprio mal, verdadeiramente. Ou seja, é um dia de cada vez e as pessoas vão mudando as suas condutas, que é bem o que Rodrigo falou. E aí, dentro dessa parte, voltando a falar do jovem, que é a pessoa que é o seu público hoje, que eu ia falar que você atende, mas não, é o público que você ministra. Pode vir. Amém, por favor. Hoje temos aqui um jovem. Desviado. Tá aqui desviado. E tal. Isso aqui praticamente é frequente no jovem. A parte da instabilidade é total. E aí como ajudar nesse processo? Porque vocês no caso, o Wellington, o Rodrigo faz parte, porque a gente está falando sobre jovem. E ele faz parte desse ciclo. Então logo, essa live não é de entrevista. Entendeu, Wesley? O Wellington, não é de entrevista, entendeu? Essa live é uma aula de escola bíblica, o que a gente está tentando fazer aqui, entendeu? E aí eu trouxe os dois. Ele sempre vem. Eu tô aqui, eu sou daqui. E aí tá aqui os dois para falar sobre isso. E aí nessa parte do jovem, para ele virar a chave. Por quê? Porque o processo, como a gente já falou e várias vezes já foi ministrado, o processo ele é muito importante. Ele faz parte de tudo isso. Mas como você hoje tem que fazer com esses jovens o que fizeram com vocês? E aí, como você também é jovem, vocês no caso são jovens,
E aí, qual é a estratégia assim que vocês sentem que o Senhor deu para vocês para poder tornar aqueles que não têm a conversão processual, aqueles que não têm a conversão instantânea, tornar ela em processual? Como acelerar o processo, entendendo que isso sempre depende do Espírito Santo? É ele que faz esse amadurecimento, mas é preciso ser guiado pelo Espírito Santo para ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Ó, uma coisa que o Diácono Lucas conversava muito comigo quando começou a questão da liderança, que é assim, o liderado, ele se espelha no líder. Então, se o líder, ele quer que, tipo, que, por exemplo, que os jovens, eles queimem por Jesus, eles tenham uma constância e sejam intensos, o líder, ele precisa ser assim. Então, para que isso aconteça, eles precisam ver isso acontecendo na gente. Então, a estratégia é mais assim, mostrar para eles a palavra de Deus em nós, para eles quererem ler a palavra de Deus. Então é uma coisa... E tentar fazer amizade, poxa, chegar... Por exemplo, o Lucas... Diácono Lucas. Diácono Lucas, que estará aqui em nome de Jesus. Ele ainda não confirmou, mas em nome de Jesus ele estará aqui. Mas meu líder era o Diácono Jonatas. Mas ele era amigo da galera, de todo mundo. Não tinha aquele negócio, não, eu sou o líder, vocês são os liderados. Ele era amigo. Chegava, conversava, fazia piada. E o Diácono Lucas também. Então sempre teve isso. O Diácono Vitor. E eram os três juntos falando com todo mundo. Por mais que, tipo, o Diácono Vitor era o oxigênio, os jovens, né? E o Jonatas e o Lucas eram o oxitim. Isso. E mesmo assim, estavam sempre os três juntos, um suportando o outro, para suportar a galera. O Diácono Vitor me ajudou muito. Ok. Muito mesmo. Diácono Vitor, queremos você aqui. E, cara, é isso aí, é a questão de você fazer amizade e você mostrar pra eles que é prazeroso estar aqui adorando, que é prazeroso você conhecer, você aprender, você viver. Porque tem muita gente acha que você é crente é chato. Não, cara. Pô, a gente pode mostrar, eu posso mostrar pra eles que ser crente também é bom, sabe? Eu sou doido, eu sou zoeiro, eu brinco. E, pô, quando a gente... É um testemunho, importante testemunhar. Então eu brinco, galera, eu zoo todo mundo. O que eu sou na igreja, eu sou no trabalho, eu sou na rua, eu sou na igreja, eu sou no mercado, em todo lugar. Então, esse sou eu. E eu poder mostrar que eu sou feliz assim, mesmo negando as coisas do mundo, é um exemplo que eu posso dar. Que Cristo é melhor que o mundo. É isso. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão me abençoando, dizendo essas coisas carinhosas, né, pastor? Eu acho que hoje o pastor me pregou, exatamente, que eu estou tentando conduzir. E aí, o que acontece? O que vocês estão falando aqui não é importante. Importante é a discussão que eles estão tendo sobre mim. Opa! Que só faz a pergunta lá, o Anderson é isso, o Anderson é aquilo, o Anderson é aquilo outro. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Vocês estão me incentivando muito a continuar com essa live. Tá bom? Amém, eu amo vocês. A ceia é amanhã, né? Só pra saber, a ceia é amanhã? Amanhã tem 70 vezes 7, galera. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Então, vamos lá. Além da palavra de Deus, o Espírito Santo irá conduzi-lo àquilo que é bom, que foi o que você acabou de falar. Desde o instante em que você entrega a sua vida a Cristo, e olha que ele nem leu praticamente, passa a ser direcionado pelo Espírito Santo, que é o que está acontecendo aqui, sabe disso? Sabe o que é legal? O nome disso aqui, na realidade, você está sendo revestido pelo Espírito Santo. Entende? Porque tu não leu. Então, assim, tá indo aí. Jesus. Muitas Ele vezes... dá moral depois. Ele levanta aqui e banda de novo. Eu preciso descontar um pouco das críticas que eu tô sofrendo. Aí joga pra mim. É lógico, é o que sobrou. Puxa, né? E aí vem aqui, ó. Muitas vezes erramos consciente, pois lá no fundo, É cota. a voz do Espírito Santo fala conosco e tenta reestruturar a nossa consciência que estava corrompida. E aqui ele faz claramente uma menção a Adão, lá no Éden, onde tudo começou. Então, passando para o segundo passo, se é que eu ainda posso falar aqui, obrigado, Agatha. Eu vou pagar em dia a mensalidade lá no colégio Lápis de Cor. Obrigado pela... Obrigado, que Deus te abençoe. Na verdade, ela não está me defendendo, ela está mantendo o próprio emprego. Obrigado, Agatha, que o Senhor te abençoe. Então, vamos lá. Então, vamos aqui.
A seguir, trataremos de algumas coisas que não devem mais fazer parte da nossa vida. E agora é um tema muito polêmico. Porque até aqui a gente falou de transformação de vida, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Falamos um pouco do que aconteceu na vida de vocês, como vocês chegaram no Evangelho. Mas é o seguinte, agora a gente vai falar sobre idolatria. Eita, Giovana. Idolatria. Você pode, Sara, por favor, ler a parte? É pequenininha, mas é bem profunda. Obrigado, pastor. Amanhã tem ceia. Não se preocupa não, eu vou orar no secreto hoje para perdoar o Senhor e poder cear em paz amanhã. Ai, meu Deus. Te amo, pastor. Idolatria. Ok. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ele é esse aqui também? Não, agora você reflete, por favor, do que a gente acabou de ler. Traz um espelho. Porque tem gente, assim, vou facilitar. Posso falar? Alguém deixa eu falar um pouquinho? Obrigado. Ah, foi boa, cara. O quê? Você pode repetir a sua piada, por Ali a favor? gente já tá refletindo, ó. Foi essa a sua piada? Né? Ok, já. Cara, eu não posso prestar essa idolatria. Vamos lá. Tem gente, assim como o texto está explicando, ele está dizendo sobre idolatrar imagens. E hoje é reflexo de muita gente ainda. Não só idolatram imagens, como idolatram pessoas. E aí a gente não está falando só do mundo secular, não. A gente está falando também na igreja, exatamente. Tipo, tem gente que tem o meu pregador favorito. A gente já falou isso aqui sobre algumas vezes. Eu só vou participar do louvor, eu só entrego toda a minha gratidão naquele momento porque é o fulano que está cantando, porque é o fulano que está dançando. Na igreja porque é aquele pastor que vai pregar. Exatamente, aquele diácono, aquele futuro colaborador. Entendeu? Bullying de novo! Então, Muito legal isso. dentro dessa situação, idolatria é o quê? É tudo aquilo que tira o seu foco de Deus. Ou seja, se você colocou essa coisa, pode ser o dinheiro, aqui está falando de imagem, mas que a pessoa entenda é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Entendeu? Idolatria é tudo aquilo que te afasta de Deus. Quer ver um exemplo? Tipo, não que afasta, mas assim, a gente tá com um grupo com as meninas, que a Meirelles, ela tá lá comandando, e volta e meia ela manda um vídeo pra poder conversar com a gente. E ela citou um exemplo muito interessante do Descende, que tem gente que tá baseando a vida espiritual delas nas conferências do Descende. Meu Deus. Ou seja, eu só vou buscar a Deus se tiver conferência. Se tiver decente, acabou. Não tem decente, Eu fico não tem indecente. Essa foi muito boa, cara. Rodrigo, todo mundo tá com a pedra, né? E aquele negócio. Ele vai ser sente direto pro inferno. Sério. Ai, Essa foi boa, essa. pesada, vai, gostei. Mas é verdade. Eu não E aí, entendi. tipo, não é criticando não, gente, o movimento ele é lindo, mas ele não pode ser o nosso alimento. Aí ao invés de a gente estar buscando a Deus, a gente está buscando as pessoas que estão buscando a Deus, entendeu? Exatamente. Exatamente, então a gente acaba se afastando do Espírito Santo, não tem essa intimidade com ele, porque o que Deus preparou pra gente no secreto, no maná, a gente não tá buscando, porque tá vendo live, tá vendo conferência, essas coisas que a gente faz, é assim, uma sobremesa da sobremesa. Que isso, mas faltava isso, faltava esse tom adocicado da mulher no papo de membresia. Aí tinha um docinho, entendeu? Aí ela já agora, ela mostrou pra que veio mesmo. A pessoa que fala um docinho anda como? Oi, Sara! É aquela bomba de chocolate. É um doce. É um doce. Viu? Ela tá boa nisso. Me critique aí, por favor. Essa foi boa Vai de lá. verdade. Docinho, por favor. Diga aí. Então, e aí volta naquele termo. Tira o seu foco de Deus. Logo, se você vive uma idolatria, e o que Cristo pede de nós não é que idolatramos Ele. Porque Ele repreende, inclusive, pessoas que fazem imagem de Cristo para se guiar. Correto? Às vezes eu acho engraçado porque, tipo, tem uma postagem no Facebook, um meme que tá lá, tipo, sei lá, imagem de Deus, assim. Quem viu falou? Deus era assim, ó, parece Jesus aqui, ó. Parece...
Cara, só bota o cara do cabelo compridão, branco, cabelo liso, barbinha bonitinha. Pode ser o Pastor Marcos. Pode ser. O maior barbão é o Pastor Marcos. Eu, Mas aí falou branco de cabelo liso, né? É incrível. E aí, é Jesus. Não usou não que é Jesus. Gente, Exatamente. pelo amor de Deus. Até porque quando a gente tenta fazer uma imagem, a gente não exercita mais a fé. É. Porque a fé é a certeza do que você não vê. Então, não tem como querer ver. Né? O próprio texto aqui diz: a Bíblia condena expressamente a fabricação de qualquer forma de adoração ou petição às imagens. O nosso Deus não deseja e nem precisa ser representado por imagem alguma. Nem o próprio Jesus, é o que a gente falou, nem o próprio Jesus, que veio em forma humana, morrendo na cruz, deve ser representado por imagens. Por isso, o nosso relacionamento dele com ele é por meio de fé, que foi exatamente o que você falou. Então, assim, substitua o pensamento que você tem hoje. Olha lá, a sua mãe disse que de fato você andou assim. Vocês já assistiram Meninas Superpoderosas? Eu Lembra sou a docinho? a verdinha. Exatamente, de docinho, nada. Você está criticando a Sara? Não, claro que não. Só pra gente saber. Não. Tem um exemplo de uma... Esse na praia de Londres, pegar. Vou chamar aqui a comunicação. A comunicação, Wellington! Ele- A comunicação, Ele Wellington! tem um exemplo excelente. Não precisa ser da câmera não, tá? Não, passa Um aí. exemplo sobre esse negócio de adoração ali, assim, tem uma amiga, né, conhecida nossa, que a gente estava estudando sobre escatologia, a gente falou sobre coisas escritas na Bíblia a respeito disso. Está escrito em Apocalipse, está escrito lá em Marcos, está escrito lá em Daniel e tal, várias referências bíblicas. Aí ela chegou pra mim e falou simplesmente assim: eu não concordo. Aí eu, tudo bem, porque pastor fulano de tal falou que não é assim. Aí eu, tô te dando referência de Bíblia e você tá me dando referência de pastor que falou. Cara, você tá dando ouvido ao homem, não à palavra de Deus. Quem mais que você, quem é que você tá adorando aí? Então assim, é uma coisa muito impactante nessa questão de você dar ouvido ao ser humano, que é falho, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, que ela é viva. Wellington, esse foi 1 minuto com o Marchão! Wellington! Uma salva de palmas! Eu tenho outro exemplo, mas... Uma salva de palmas pro Marchão! Mas, então é isso. Diante dessa meditação do Marchão, o que vocês têm a dizer? Por favor. Cara, é complicado, porque os pastores se baseiam na palavra. Se baseiam na palavra para poder passar. O exemplo que ele deu, ele leu a Bíblia para ela, ele mostrou na Bíblia, ele não falou, não, eu ouvi falar. Não, ele viu na Bíblia, ele mostrou a ela e ela não aceitou. Não, mas o pastor virou idolatria. Ela tá dando ouvido, o pastor tá certo, mas a palavra não. Mas aí, pegando esse gancho que você está falando, para isso, para a pessoa conseguir ter o entendimento do que é correto e do que está errado, ela tem que estar baseada na palavra. Sim. A experiência dela tem que estar pautada na palavra. Por quê? Para você entender, a palavra que sai do altar, Deus não é um Deus de confusão. A palavra que sai do altar, ela tem que testificar no seu coração como verdade de Cristo. Sim. Então, no momento... E aí, volta no que Sara falou lá no início, graça barata. Entende? Não estou dizendo que esse caso é um caso de graça barata. Uhum. Mas se você não conseguir ter ideia do que é correto, do que está errado, baseado na palavra, a gente cai nisso. Aí, tipo assim, tem pessoa... Pô, hoje, várias pessoas estão fazendo live, até os músicos, né? Virou... Além de ser rentável em alguns casos, estou falando em geral, né? Não estou falando só do meio gospel, do meio evangélico, em geral. Várias pessoas estão fazendo live. E aí você tem que saber, um exemplo, eu vi um comentário do Wellington. Wellington, um comentário dele que eu achei tremendo, porque ele assistiu a uma live, eu não sei de quem é, porque minha memória é terrível. Mas ele falou assim, cara, eu assisti uma live, e essa live eu senti muito a presença de Deus. Ou seja, por quê? Porque o objetivo de quem estava participando da live como telespectador, ou sei lá, como uma pessoa que está avisando, o objetivo não estava nos músicos, estava em Deus, entendeu? E é isso que nós precisamos ter. Ninguém está dizendo que é errado você assistir pregação de... Pô, eu, particularmente, o pastor Jonathan fez uma pergunta pro Wellington na semana passada, que foi as suas referências. Quais são as suas referências? Bom, pastor, eu vou retransmitir para ela essa pergunta. Quais são as suas referências em relação ele falou na relação à música,
falou em relação a pastores, né? Eu não lembro mais ou menos, vou mais ou Não, menos a então pergunta. deixa eu adaptar. Sua referência de pastores e de pessoas na dança. São sua referência, Tá. sim. De pastores, é o Douglas Gonçalves do Jesus Pop. Tipo, gente, desconstrói tudo, reconstrói tudo. Ele é uma grande referência. E na dança, o Ministério de Dança Louvor na Terra. Que eles têm um... Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que é referência para todos os ministérios de dança que existem. A gente gosta de zoar um pouquinho, porque eles usam muitos acessórios, tem umas caras e bocas, mas eles Tipo o são... Rodrigo tem caras e bocas, assim, direto. As Ah, pessoas todo falam mundo- muito dele. Todo mundo que tem caras e bocas. Faz parte, caras, né? Enfim. Você quer encerrar, Essas Sara? são Porque minhas depois dessa é referências. complicado, né, cara? O Seria... dele cantando. Seria legal você também falar, tipo, quem? Não, ó, pelo amor de Deus, gente. Eu nem sei o que você falou, mas já tá repreendido. Vamos lá, vamos virar a página. Rodrigo, por favor, eu não sei o que ele falou. O Wellington, você tem razão. O Wellington. A Gabriela Rocha, que ele falou, ó, muito top. A live da Gabriela... A gente assistiu aqui na live, começamos a querer assistir a live do Morada. Né? Eram 3 horas... Vocês falam da gente, fizeram 3 horas de live, mas eles podem, óbvio. Não, eles são namorada, né? Mas Nós tipo somos assim, a muito gente não pequenos. conseguiu, porque toda hora entra um cliente e a gente acaba parando. Eu assisti a live do Morada em 2 dias. Porque a Só gente não 2 dias. consegue muito parar por conta disso, mas foi legal. Mas o intuito principal é o seu coração. E isso serve para a obra de Deus. Antes, a gente estava falando, antes de começar, os bastidores do Papo de Membresia, a gente estava falando um pouquinho da verdade que a Sara coloca quando ela está ministrando no projeto. Projeto não, quando ela está ministrando em geral, certo? E eu queria que você compartilhasse com eles um pouco como é que é a sua preparação. E a gente deixou falando sobre idolatria, certo? Encerramos idolatria, encerrando no sentido de seu foco tem que ser Cristo, certo? Então a gente passou a definido. aceitar Jesus, exatamente. Idolatria, deixando as coisas de lado. Você que não tem um foco em Cristo, busque o foco em Cristo, porque o relacionamento é através de fé, por meio de fé. E aí, quando você tem... Você precisa ministrar a palavra, ou você precisa ministrar uma dança, você precisa ministrar uma aula. Como é que é a sua preparação, esse canal? Como é que é feito isso? Assim, como é que você se prepara ou você, tipo assim, eu estudo e tá legal, eu estudo, isso não é demérito. Tem gente assim, estuda a palavra o dia todo e vai. Mas não, tem alguma outra coisa assim, na hora que você vai subir, uma oração diferenciada, alguma coisa assim. Ó, eu vou falar em questão da dança. Que é assim, por exemplo, cantata de Páscoa. Aí eu vou lá e eu vou dançar alguma coisa referente à crucificação. Eu pego com todas as danças. Se tiver um específico de uma passagem, eu vou nessa passagem. Aí eu leio aquela passagem, releio aquela passagem e tento entender o que aquilo está tentando transmitir. Por exemplo, se é a moça que lavou os pés de Jesus com o cabelo. Pô, foi legal essa. Poxa, Foi eu no quero Ano tentar. Novo. Foi. Ano Novo. Não, foi na cantata de Páscoa. Cantada de paz, eu pensei que fazia a cantada de Natal. Ainda foi Ano na Novo sua, não, na cantada de Ano Natal. Volta, corta, cantada. Eu pensei que fosse na cantada de Natal. Não, foi na Páscoa. Enfim, eu entender como que ela estava se sentindo para poder fazer aquilo. Ela estava com vergonha, estava todo mundo olhando para ela. Então eu leio, releio, eu oro pro Senhor me ensinar, deixar eu sentir isso, e aí eu vou pro ensaio. E aí antes de subir no altar eu fico esperando a música começar, fico olhando pro chão assim. Eu olhando muito Momento de tensão, meu Deus. Eu tô tremendo aqui, ó. Aí vai, Senhor, me ajuda aí, entendeu? Deixa eu dançar como é que o Senhor quer que eu faça, ordena os meus passos e vamos aí. É a mesma coisa no teatro, porque você ganha todo o papel, o script. E aí você lê, você relê, você vai na Bíblia, você entende o contexto. E aí, conforme você vai lendo, você vai tentando pegar no contexto a emoção para você poder passar. Sim. Não é... E você... Não é só na sua capacidade. Porque às vezes é um pouco complicado. Não dá, cara. Então, assim, nervosismo, então eu antes de começar qualquer peça, eu oro muito durante a semana, durante a peça mesmo, pra você conseguir poder pegar Ninguém me perdoa, o sentimento. Anderson acabou de criar a cantada de Ano Novo. Boa! Aí, ó, pode ser de Deus, cara, vai. Ou não. Ou não, boa. Mas é isso. E, pô, sempre tem jejum. Sempre jejum. tem. Porque você não tá fazendo aquilo ali pras pessoas. Você tá fazendo isso ali pra Deus. Porque
é mais do que uma preparação artística, é uma preparação espiritual. É isso que eu ia falar. É uma batalha. De fato. Sobre a questão de você não estar fazendo aquilo para as pessoas, eu discordo um pouquinho desse quesito. Boa, eu gostei disso aí, ela discordou, é isso aí, tem que discordar mesmo. Rodrigo sabe nem o que faz, nem lê a Bíblia. Sara, por favor, você que lê a Bíblia, diga, por favor. Isso foi muito legal. Você achou que eu ia zoar ela na live? Não. Mas eu tô zoando só você. Não, porque show de eu bola. gosto muito da Mira e do Zé Maria. Oi, mãe. Tô indo. Por favor, discorda do Rodrigo. Enfim, Diga por quê. ministério significa serviço. Então, assim, quando eu digo que eu discordo um pouquinho, é em questão assim, quando você vai dançar, atuar, cantar, fazer qualquer coisa em determinado ministério, você tá sim fazendo pra pessoa, não, o objetivo não é o homem, o objetivo é Deus. Entendeu? Mas você tá fazendo aquilo porque você tá servindo a palavra de Deus àquela pessoa. Você não tá fazendo pra agradar a pessoa. Exatamente. Mas a pessoa, Ela tá certa. ela precisa se identificar com aquilo. É isso que a gente até entra na qualificação do ministério. De você fazer um negócio Que bom. legal. Fazer com excelência. Porque assim, se a dança tá ruim, tá fora da música, o teatro tá um negócio, entendeu? Não, é nessa questão que eu falo que a gente não faz pros homens, porque a gente precisa fazer com excelência. Então, com excelência. Atrair os olhos pra poder ministrar no espírito. É uma coisa que eu sempre penso nisso. Se vai fazer uma dança, tenta deixá-la o mais bonito possível, o mais atraente, que prenda a pessoa, pra aí sim o Espírito Santo ter liberdade de ministrar naquela pessoa. Entendeu? Por isso que eu discordo só um pouquinho. Tá certo. Concordo. Obrigado. Agora que você lê a Bíblia. Nesse momento, ô Wellington, 1 minuto com o Anderson. Só pra me mandar um beijo pra minha prima Mariane e meu primo Robinho. Pô, tenho muita saudade de vocês, amo muito vocês. E muito legal ver você estar aqui interagindo com vocês aqui. Amo muito vocês. Eu posso mandar um beijo pra minha família nesse momento, né, cara? Obrigado. Que o Senhor abençoe muitíssimo e que vocês venham também um dia fazer parte do Ministério de Cristo. Isso é tremendo. Eu amo vocês, tá? Só 1 minuto, acabou. Mariane, te amo, minha tia Nica. Eu tô tipo na Xuxa. Eu queria mandar um beijo pra minha tia Nica. Ó, Rodrigo já aprendeu. O Wellington diz que tia, te amo também, tá? Boa. Então vamos lá. Agora a gente vai passar para as coisas impuras. Coisas impuras. Certo? Então vamos lá pra gente levar. Achei que você ia quebrar. Achei que você ia quebrar. Não sei o que aconteceu nesse momento. Perdeu. Vamos lá, perdi. Mas você aí não pode perder. Sara, por favor, coisas impuras. Ok, tá. Falo como homem. Tô estudando. Agatha, tô estudando. Que susto. Ela gravou sua fala pro Ecos de uma Vida. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Uma das coisas mais tremendas nessa nova vida é que agora somos templo do Espírito Santo, agora ele habita em nós e hoje a nossa vida é dedicada a ele. Continua? Sim, vamos pra gente caminhar pro final, finalmente, né, pastor? Servimos a Deus também através do nosso corpo. Vivemos em um mundo completamente mergulhado na imoralidade. Atualmente, a pornografia é uma grande fonte de renda para muitos que se utilizam dos vários recursos para sua propagação. Internet, revistas, livros, DVDs, etc. Além da pornografia, a sensualidade está presente em tudo que nos cerca. Comerciais de TV, imagens em jornais e revistas. A pornografia é uma prática errada que nos contamina e entristece o nosso Deus. A licenciosidade tem trazido muitos prejuízos. No namoro, pode-se tudo. O ficar é a onda do momento. E as pessoas se relacionam sem nenhum compromisso. Neste contexto, o casamento legal tem sido descartado sob o argumento de que o papel atrapalha. Lembremos que existem coisas que são legais, mas impróprias para o Filho de Deus, como jogos de loteria, cigarros, bebidas alcoólicas e outros. Amém. E aí, ó, veio dentro do que você falou lá no início. Você disse que quando você começou a ministrar, a entrar na igreja, que você pertencia a uma academia de dança, isso? Pertencia a uma academia de dança, e aí você fazia 2 coisas. Ou seja, você, pelo que deu a entender, você ministrava na igreja, antes de cair a revelação de viver uma coisa só. Você ministrava na igreja, e essa academia não era uma academia evangélica, ou seja, era uma academia de dança, certo? E dançava música mundana. Sim. E aí, como é que é? E aí a gente tá falando assim, dentro da realidade de hoje.
O mundo hoje vive exatamente isso. Essa imoralidade, a sensualidade hoje é o que... Hoje quem assiste televisão, ou ele vê Corona, hoje, ou ele vê Corona, ou a sensualidade invade tudo. Não precisa nem ir muito longe, gente. A internet, Facebook, Entra no vira Instagram, e mexe. qualquer coisa. As páginas do Facebook agora estão fazendo uma parada que dá raiva. Porque todos os status aparecem alguma coisa pornográfica ou uma mulher seminua. Porque agora tá ficando normal. Antes era tipo... Então, às vezes, você abre o Facebook e as páginas, até aquele... Não lembro, é Flash Crente, Flash Gospel, Flash... É um Flash alguma coisa. Tava lá uma The mulher... Flash não, The Flash. É um negócio assim. The Fresh. A página cristã. E na página tava o anúncio. Porque é anúncio de... Tipo vírus e tal. Então, toda hora você abre, tá lá. Então, a galera que já tem um fraco, vou mexer no Facebook, abre ali e já sofre. E aí já não tem começa foco. ali. E aí já fica também, o seguinte, e aí, pô, isso tem a ver da passagem que a gente estava falando assim, o que contamina o homem? Isso reflete o quê? No que você se alimenta mais. Se você alimenta mais Cristo, é isso que vai aflorar na sua vida, o Espírito Santo. Agora, se você, e volta a falar do crente inconstante, se você é um crente de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, logo você não será um crente constante. Logo, esse tipo de... Essa chamadinha aí já te é o suficiente para fazer tu cair. E, né, é o suficiente para poder fazer você cair. E aí, volta a falar, aí você tem jovens de 14, 15 anos de idade. E é justamente nessa idade. Aí, até os 17 a galera capricha. Até os 24. Acho que não. Brincadeira. Acho que não. E aí, como Eu lidar nessa situação para o jovem? Entende? Porque nessa fase, tipo assim, a gente já falou, tá em todas as mídias, tá em todos os lugares. Infelizmente isso é algo que prevalece, que não digo, né? Não é que prevaleça nos céus, não. Nas coisas de Deus, não. É porque isso tenta tomar conta para tirar o foco, justamente para fazer você cair. São as famosas pedras de tropeço, né? E aí para o jovem, sabe? Como, inclusive, conduzi-los nessa situação. Porque, lógico, passa pelo líder, passa pelos pastores. A famosa luta do hormônio contra o espírito. Exatamente. O hormônio não se converte, tá? Exatamente. E aí, pegando esse gancho, eu não vou fazer essa pergunta, mas tem assim, o ficar é a onda do momento. Ou seja, a palavra de Deus é assim, faça a prova de mim, me experimente. Ou seja, aquele que experimenta Cristo não tem nada a perder. Ou seja, você começa a absorver as coisas que vêm do céu. Só que se ele escolhe experimentar o mundo, cara, é uma guerra. Como você vê assim, o jovem dentro disso? Cara, tem uma passagem em Eclesiastes que fala certinho isso. Acho que é no capítulo 1. Não sei onde está, não lembro. Mas tá em Eclesiastes. Só lê Eclesiastes todo que você vai achar. Que fala que tudo é vaidade e aflição de espírito. São as pessoas que estão tentando buscar a felicidade delas, que a satisfação é um pagamento de uma dívida. Eu fui pesquisar e isso significa satisfação. Aí eu fiquei pensando, se a gente é eterno devedor de Cristo, porque Ele comprou a gente, como que a gente vai se sentir satisfeito? A gente só pode se sentir satisfeito buscando a Deus. Então a pessoa que não tem esse entendimento, ela busca nas coisas. Então tem um eterno vazio. E para um jovem hoje, cara, é uma luta constante. É muito difícil. O pastor Edson chega até a dizer que a gente é muito crente. Porque pro jovem... Glória a Deus, né? Amém, né? Porque pro jovem estar na igreja, ele tá dizendo não pro mundo. Tá dizendo não só pro mundo, mas pros amigos. Tá dizendo não pros compromissos. Até em questão da escola de dança que você falou, era muito difícil. Mas como eu estava apaixonada pelo aquele mundo de competição, de festival, de viagem... assim, dançar na igreja já não era mais prioridade pra mim. Tinha dia que eu tinha espontâneo, eu faltava espontâneo, avisava pra minha líder depois, porque eu tava cobrindo o evento da escola de dança. Depois eu falava pra minha líder, olha só, eu tive um compromisso da escola de dança, e aí quem que tava lá pra poder me cobrir? Ninguém. Até a gata caiu. Exatamente. E é um mundo totalmente diferente. Você entra lá, você tem mais oportunidade, você tem gente querendo massagear o seu ego.
Você tem gente falando assim, olha só, você tem que dançar desse jeito, solta... Sensualizar mesmo. Exatamente, solta essa sensualidade. E eu quero uma luta, porque assim, não, eu não cheguei a conseguir fazer isso, mas eu me forçava a fazer. A ser daquele jeito, às vezes tem passo, você não escolhe o passo que você faz. Você, É uma montada, né? Uma Exatamente. coreografia montada. Na escola de dança você não escolhe o passo, não escolhe a música, não escolhe nada. Você faz o que a professora mandou. E se passar por um festival, você vai ter que dançar, porque você tá ali. E eu era bolsista, então não tinha como eu não competir. Eu tinha que estar ali, entendeu? E assim, a cada momento, você vai embora. Mas agora, para um jovem sair disso e se encontrar em Deus, é um processo de desconstrução. Mas é ter uma pessoa ali no lado. Ter uma pessoa no lado, porque isso só aconteceu comigo porque teve muitas pessoas do meu lado no projeto. Quando eu cheguei, que me ajudaram. Falaram assim, não, Sara, é assim, o mistério de dança. A Júlia, cara, às vezes eu queria fazer uma coisa diferente, porque eu falei, não, cara, vamos fazer assim aqui, vamos fazer um negócio mais simples. Legal. Eu lembro de um dia que eu e a Júlia, a gente ia dançar o duo. Esse duo não saiu. Jesus não deixou. A gente botou salto, a gente botou giro, a gente fez um monte de coisa. Mas aí a nossa líder chegou, a Thaís, e falou, não é, vocês estão fazendo muito, vocês querem mostrar muito, mas é pra ser uma coisa menor. Aí saiu o Liberta-me de Mim, do Espírito contra a Carne, que foi tremendo. Que é exatamente o que vocês estavam vivendo, né? Você chutou a Júlia, não foi? Quando eu chutei a Júlia, galera. Ele ficou... É, isso, Rodrigo. Bem que ela falou que ia fazer mesmo. Então isso tudo passa, a gente volta a dizer, isso passa por renúncia. Renúncia. É renunciar e viver. Rodrigo, por favor, quer acrescentar alguma coisa? Cara, e eu acho incrível a facilidade que as coisas chegam até você. Nossa! Mano, por exemplo, você não quer, aí, tipo, não, chega, não quero mais isso. Não. Porque você passa um tempo querendo, tipo, pô, quero beber. Eu nunca fui beber nem de fumar, tá, gente? Só registrar, mas, pô, quero beber. Tu não conseguia. Aí tá, não quero mais isso não, agora eu vou. Aparece todo mundo que, pô, tô aqui, ó, vamos ali. Ah, pô, eu parei de ir pra festa. Parei. Não, cara, era o tempo todo, pô, Diego, vai ter uma festa aqui, pô, vai ter uma festa aqui, pô, vai ter uma festa aqui. Às vezes eram festas 3 vezes no dia, tipo, sair de uma pra outra. Então, pra você fugir disso, cara, tem que estar baseado na palavra de Deus, tem que estar com o Espírito Santo, porque senão tu vai. O que não é simples, é difícil. É difícil para caramba. Porque esse negócio da oportunidade vem em 1.500. Talvez você fale assim, não, eu vou mudar, eu vou conseguir. Aí você abre o celular. Toma aí, na sua mão. Exatamente. O Satanás não quer que você fique na igreja. É mais ou entendeu? menos o que Satanás fez com Jesus, né? A ponto de que, ó, eu te dou isso, né? E aí as coisas começam a ser postas à mesa. Isso aconteceu aqui na loja, aqui agora há pouco tempo. Você vê que nós somos tentados em diversas áreas. A gente fez um pedido aqui eu fiz um pedido para a loja de 20 unidades de um produto, certo? E o transportador, ele entregou, a gata pula assim, o transportador entregou 240 produtos. Eu pedi 20, ele entregou 240. 240. Na nota constava 20. Entende? Na nota estava 20. Ele entregou 240 e foi embora. Eu pedi ao Rodrigo, a gente estava na hora de ir embora, eu falei, Rodrigo, arruma as pastilhas lá pra gente ir embora. Rodrigo morcega mesmo, entendeu? Só que ele tava morcegando, eu falei, gente, o Rodrigo não acaba. Quando eu falei, Rodrigo, você tá esse tempo todo arrumando pra caraca lá, ó. Hoje você passa todo o limite. Pô, eu tava quase um Olha, Batman. Rodrigo, 20 pastilhas você tá assim, quando eu olhei, tinham 4 caixas. Eu falei, o que é isso? Eu falei, só pra você ter uma ideia, de lucro, isso daria R$2.000. R$2.000 de lucro, que veio errado da empresa. Imediatamente eu falei, tá repreendido. Tá repreendido. Crente. Eu liguei pra empresa. Crente. Eu liguei pra empresa e falei, cara, ó, aconteceu isso. Pra vocês terem ideia, a empresa não tem ideia do que aconteceu. Não constava uma falta de 240 produtos lá. O vendedor não sabia de nada. O transportador pouco sabia. Não deram falta do produto. Ou seja, tava ali, ó. R$2.000, assim, vendendo o produto daria R$2.000. A bandeja. E não, mas o papel do crente não é esse. Nós temos que receber o que vem de Deus. É o maná de Deus. Imediatamente eu repreendi aqui, liguei para a empresa e falei, cara, pode vir buscar. Isso não é meu. É o famoso dê a César o que é de César. Entendeu? Então, assim, você é tentado em diversas áreas. Ela está falando no termo da dança, ele está falando do teatro.
eu estou falando de uma experiência de vida no meu comércio. Isso passa desde entregar, devolver um troco errado na padaria, ver o dinheiro cair do bolso de alguém e entregar, enfim, essas condutas. Essa tem que ser a prática do cristão. Gente, mais uma coisa, eu não sei quanto tempo tem a live, mas quando a gente fala isso, está dando 1h30, a hora de encerrar. Vocês aí têm alguma pergunta para Sara? Para Sara, entendeu, pastor? Para Sara, tem alguma pergunta para Sara ou para o Rodrigo? Não, pode ser pra Sara, pode ser pra Sara. Não é, cara? Mais ou menos isso. A dificuldade de enxergar. Não sou só eu que não enxergo ali. Valeu, Aleluia. Obrigado, Rodrigo. Cara, obrigado. Você é muito legal. Exatamente. Então, assim, pra gente caminhar... Amém, não tem pergunta. Não tem pergunta? Não. Ela tá dando amém porque não tem pergunta. Alguém, por favor. Pastor Jonas é bom. Pastor Jonas é bom nisso. Pastor Jonas, uma última pergunta. E pastor André também. Pastor André hoje nem falou nada. Pastor, não falou nada, pastor. Então, por favor, a Sara pra gente ir pra considerações finais e encerrar mais uma live. Eu creio que foi tremendo, né? Gente, nada? Vou dar rapidinho, 1h30 pra vocês falarem aí. Só 1h30, hein? A gente tá sendo 1h30. breve. O pastor Jonas deve estar elaborando uma pergunta. Não, o tempo que ele tá em silêncio ali, Ele ó. deve estar lá na Bíblia assim, cara, eu preciso de uma pergunta, Aqui, Apocalipse é legal. Olha lá. Sara. Pastor, você não faz isso comigo. Ela tá querendo saber. Pastor, por incrível que pareça, pra ela foi a pergunta mais difícil que eu sabia. Ela tá perguntando o que é. Tá. Considerações finais. Pastor, chegou pesado com a Sara, hein, pastor? Pergunta difícil! Sara, por favor, suas considerações finais. Ou seja, por favor, Rodrigo, explique pra Sara o que é considerações finais. Finaliza. Finalizando, então, permita-se viver o processo da santificação, porque o Senhor, Ele quer te transformar, mas existem coisas na sua vida que você precisa renunciar para que o Espírito Santo te mude. Então, renuncie, viva. Vai ser difícil, tá? A gente precisa dizer que vai ser difícil. O processo de desconstrução é doloroso porque você tem que olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vê quem você realmente é. Mas esteja pronto, queira isso, porque o que o Senhor preparou para a tua vida é muito maior daquilo que você imaginou. Finaliza? Que isso, mas foi assim, em alto nível. Rodrigo, por favor, suas considerações finais. Hoje eu não vou fazer considerações finais em protesto a esse monte de crítica que eu venho recebendo. Queria dizer que isso está mexendo muito comigo. Mas eu vou fazer sim! Eu só queria dizer, galera, que é difícil sim quando você tem barreiras, quando você se sente um cocozudo, fala, cara, eu não vou... Não, ele não falou. Não, é sério, é sério. Toda consideração final Não, ele calma tem aí. que falar Deixa isso. eu falar, galera, deixa eu falar. Perdão, fala. Deus não quer saber se você tá bem, se você tá ruim, Ele quer você. Então, vai, cara, porque quando você se sente mal, quando você se sente o pior, é nessa hora que você tem que estar na igreja. Amém. Porque senão você vai acabar Colhem alguém. perdidão. Colhem alguém, como meu ponto falou ali. Foi ele Comunicação. quem colou em mim, depois eu colei, porque, né? Hoje você quer colar. Deixa quieto. Fala aí. E aí, é isso. Só não foge. A igreja está lá para você, o Senhor está lá para você. As pessoas estão ali para te ajudar também. Então não corra quando você se sentir mal. Saiba que onde você vai se sentir melhor, onde você vai sentir o conforto e a alegria de verdade é em Cristo. Não tenha medo de servir a Cristo. Não tenha medo de entregar a sua vida para Cristo. Esse foi o nosso testemunho. Mas o que Deus tem para você é exclusivamente para você. E através do que Ele fizer na sua vida, isso vai impactar na vida de outras pessoas. E assim a gente vai semeando, semeando, semeando. E é o Espírito Santo que faz essa semente brotar e frutificar, ok? Vamos anunciar quem será o convidado do Papo de Membresia da semana que vem. O negócio é organizado. E sabe o que eu acho? isso? Ó, além da organização, eu acho legal que assim que foi falado de quem seria o próximo participante, o nome já estava feito. O trocadilho do nome já tinham diversas opções. Excelência. Exatamente. O pastor, antes de encerrar, tem gente que tem que fazer isso.
Tem que fazer, não é por questão de obrigação, é porque amanhã tem culto na nossa igreja. Nós fazemos parte do projeto, para a gente encerrar, nós fazemos parte do Projeto Vida Nova de Itaipuaçu. Você que não tem a sua igreja, você que não tem uma igreja e mora aqui na região de Maricá, região de Itaipuaçu. Maricá, nós temos o Projeto Vida Nova de Maricá. Em Itaipuaçu, a nossa igreja fica na descida da praia, na Rua 1. Nós não estamos tendo culto presencial, mas a igreja está funcionando. Durante a semana tem uma palavra lá. Se você quiser se aconselhar, tem um aconselhamento pastoral. Você quiser entregar seus dízimos e a sua oferta, porque nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então as circunstâncias não podem impedir nosso nível de adoração. Nós devemos ser crentes constantes, certo? Foi tudo o que nós falamos aqui. Então, para você entender um pouquinho, você pode acessar o Projeto Vida... Pastor, eu não sei, assim, eu sei, mas eu não sei transmitir todos os canais. Principalmente o Instagram, que eu não faço ideia. Mas você pode no YouTube. Não, você sabe o Instagram, por favor, você me ajuda. YouTube PVN Itaipuaçu TV. Lá estão todos os cultos que são transmitidos online. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos um tremendo culto na parte da manhã. E à noite, às 19 horas, será ministrada a ceia, né? Então, assim, será tremendo. E se você não faz parte de nenhuma igreja e mora aqui, por favor. E sobre o Instagram, não tem live no Instagram, mas aconteceu que a nossa conta foi hackeada. É incrível isso, né? E a gente criou outra. A gente não, a comunicação criou outra. Então vem pedir aqui pra você que ainda não seguiu lá, @PVN Itaipuaçu, só que tem um underline no final. Eu vou compartilhar essa live, aí eu escrevo. Aí você coloca lá no Instagram, segue lá a nossa igreja pra gente passar por isso juntos, beleza? O Ministério de Comunicação funcionou. Ele tá colocando. Caramba! Ele colocou o link aí, cara! O Wellington, não devemos desistir jamais. E o convidado do Papo de Bebezinho da semana que vem é o pastor Cacá! Ele aceitou esse. A gente não atrapalha o anúncio do pastor Cacá. Aí, saiu todo mundo da live. Gente, não faz isso. Pastor Cacá, será um prazer receber o senhor aqui. Viu? O cerco tá se fechando, entendeu? O cerco tá... Pastor Edson. Peraí. Foi pastor Cacá, vai. Pastor Marcos já veio, Já né? veio. Pastor Jonathan já veio, né? Tá faltando o 01. Tá faltando só um, pastor. Só o 01. Onde está o 01? Pastor. 01, estamos sem procura. Falta o pastor André Bravo. Também seria tremendo, mas ele tá em Rio das Ostras. Mas, pastor, se o senhor topar, nós vamos aí. Passando De essa bicicleta. quarentena. Tem que chamar a pastora Marli pra cantar aqui na live. O Wellington tá te elogiando. Fala de novo, por favor. Tem que chamar a pastora Marli pra cantar aqui na live. Pastora Marli. Aí, Vai cantar. Pra cantar. Pra Assim que eu luto minhas guerras. Isso aí. Aí o pastor Marli vai lá, será tremendo. Gente, fica com Deus. Sara, muito obrigado pela sua participação. Viu, nem foi tão ruim, né? Vocês estavam tudo com medo de eu ficar falando dos dois e tal. Eu voltei a falar. Mas eu não falei, viu? Tô falando agora. Amém. Sabedoria, assim, né? A oração da Mira, né? A oração do justo move a mão de Deus, né? E foi a sua mãe que fez isso. E os pedidos de misericórdia de Rodrigo. Gente, compartilha essa live aí. Tava intenso. Amanhã tem culto, segunda-feira e a semana toda. O Wesley, por favor, coloque para as pessoas a programação do culto depois aí nos comentários, já que você é da comunicação. Coloque aí segunda-feira. E a Sara tá segunda-feira. Faz o convite, você tá segunda-feira no Jovem. Geralmente você tá lá, para as criancinhas. Tá. Ela tá assim, tipo, eu tô segunda-feira onde? Projeto Vida Nova, Sara. Uma igreja. Aquela igreja ali, ó. Aquela de É Leão. de jovens, é jovem segunda-feira. Não, é para as crianças, é Crianças, segunda-feira. ok. Por favor, fala um pouquinho, faça o convite. Gente, segunda-feira às 7 horas a gente tá fazendo uma programação para as crianças, tá? Tem atividade, tem dança, tem um monte de coisa. A gente tem um desafio ali, então bota tua criança também para poder 18 horas. receber da palavra. É 18? 18 horas. 18 horas, perdão, Já é falou porque grave. 7 horas do oxigênio. Gente, ó, aqui. Porque assim como o Wellington, ela tá em todas, né? Enfim, nem sei mais. 18 horas. 16. Tipo na matinê, às 16 horas, não. 18 horas. 18 horas, Ministério Infantil, coloca tua criança lá, porque tem que ter leãozinho em casa, né? Exatamente, o Wellington tá dizendo assim, ó. Nunca vi o Rodrigo sorrir tanto. Exatamente, ele tá assim, sabe? É a alegria do Espírito Santo. Exatamente.
Só pra saber, Sara, seu sobrenome é Espírito Santo? Foi só um detalhe, gente, só pra saber. Ele nunca perde a oportunidade. Não, 15 minutos das considerações finais. Obrigado, Igor. Igor, eu te amei mais. Eu vou ser sincero que eu te amei mais. Meu irmão, fica na paz. Rodrigo, você que encerra, vamos dizer juntos. Juntos! Aê, finalmente alguém! Eu sou Serra batalhador. do 31 aí, ó! Uou! Isso mostra que eles... Posso falar? Não. Eles Aí foi, ó. podem ser um casal um dia, quem sabe, talvez. Posso falar? Ok. Então eu não vou dizer... Ah, foi, ó. Vamos dizer assim. Ó, glória a Deus, o Ministério da Comunicação tá funcionando. Tá, mas não falha. Então, tirando juntos, vamos dizer, é melhor, né? Pra não passar por esse constrangimento aqui. Não, tem que ter juntos. Vamos dizer juntos. Não. Vamos dizer juntos, Juntos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fique em paz. Agora Rodrigo, eu vou encerrar como? Amém. eu não participo disso.